As revelações da Lava Jato têm estarrecido o cidadão brasileiro. A classe política está virada pelo avesso. Muitas autoridades estão sendo investigadas. Não só isso, algumas estão presas e outras já foram condenadas. Depois do impeachment da presidente Dilma, agora se discute o afastamento do presidente Michel Temer. Até que ponto as instituições suportam tantos abalos? Nossa democracia corre risco? Meu convidado da semana é o juiz federal Marco Bruno Miranda, que já exerceu funções na Justiça Eleitoral e se mostra otimista com o desempenho das instituições brasileiras. Doutor Marco Bruno, as instituições brasileiras vão suportar tantas crises políticas? É denúncia em cima de denúncia? O que eu acho interessante, Diógenes, é que essas crises elas têm atingido, sim, as instituições brasileiras, mas, de certa forma, elas têm sido protagonizadas pelas instituições brasileiras. Então, de fato, algumas instituições brasileiras estão em crise, mas outras estão mostrando que se fortaleceram no curso da história, né? Quais, na sua avaliação? Em geral, as instituições cujos staffs são fixos, digamos assim, formados por profissionais efetivamente. Ou seja, as instituições profissionais hoje se fortaleceram no Brasil, o que é bom, porque algumas das democracias mais sólidas têm instituições profissionais também mais sólidas, né? Então, a gente, para não falar da própria justiça, mas a Polícia Federal, a Receita, né? a toda a área de controle da transparência, o Tribunal de Contas. Estado, né? Assim, a gente chamaria de carreiras de Estado, mas eu não queria falar das carreiras, eu queria falar das instituições que são profissionais, ou seja, cuja atuação tem um viés político, mas que são profissionalizadas. Essas instituições cresceram no curso dos anos, em particular na esfera federal, são instituições com um nível de conhecimento assim, muito bom, e são instituições que realmente agregaram um padrão de trabalho que é internacionalmente reconhecido. Então, o Ministério Público, a Polícia Federal, a Receita, hoje o Ministério da Transparência, a antiga Controladoria Geral da União, o próprio Tribunal de Contas da União, as instâncias de controle como um todo, né? Então, o trabalho, a independência que a gente tem verificado nessas instituições é que tem feito, né, que o Brasil tenha ganhado transparência e, de certo modo, algumas outras instituições tenham sido colocadas em xeque. Nossa democracia corre perigo? Eu penso que não, porque é justamente a existência de instituições sólidas que sustentam um regime democrático. Eu penso que, assim, eu tenho dito, Diógenes, que nós sabemos dos problemas históricos do Brasil e é um tanto, digamos assim, ingênuo de nossa parte achar que nós vamos superar esses problemas sem uma crise, ou sem uma forte crise. Então, é justamente a existência dessas instituições e a solidez delas que tem sustentado o enfrentamento de uma crise em busca da transparência num ambiente democrático. Mas não lhe preocupa o fato de, em menos de 30 anos, o país assistir o impeachment do presidente, o impeachment de outro presidente e agora talvez o julgamento e o afastamento de um presidente? Isso não lhe preocupa? Veja, me preocupa como cidadão, porque se isso está acontecendo, certamente um problema jurídico está em questão, pelo menos, né? Agora, querendo ou não, impeachment ou julgamento, afastamento em função de um julgamento criminal, é uma resposta do sistema. Quer dizer, são as instituições que estão funcionando. É a democracia se revelando e apresentando as respostas que ela mesma prevê para a específica situação. Então, eu acho que deve ser comemorado. Eu acho que sempre quando as instituições estão funcionando, a gente deve comemorar. Muito se fala em interferência, em ação para acabar com a Lava Jato. A investigação que está mudando o país e talvez seja uma das maiores de sua história, corre risco? Eu acho que os fatos já têm mostrado que não, né? Primeiro que se a Lava Jato acabar hoje, ela já surtiu um efeito muito positivo para o Brasil. A gente certamente hoje só vai perceber isso daqui a alguns anos, porque as instituições, sejam públicas, sejam privadas, estão amadurecendo conforme as coisas estão acontecendo. E é interessante a gente notar que a gente está tratando de fatos recentes. Lembre-se que antigamente, quando as instituições apresentavam uma resposta,
havia uma certa descrença na população porque os fatos eram muito pretéritos, as coisas se descobriam muito tempo depois. Agora não, a gente está apresentando respostas relativamente rápidas a problemas que aconteceram há pouco tempo. Então, enquanto essas coisas estão acontecendo, as instituições estão amadurecendo. Hoje, isso é indiscutível. O risco jurídico é um risco muito mais levado em consideração nas instituições privadas, por exemplo. Então, eu penso que mesmo que se acabe agora, mesmo que haja uma interferência, né, que estanque, digamos assim, para usar um termo que a imprensa tem utilizado tanto, embora eu não deseje, porque eu penso que isso não será positivo, eu penso que é algo que já deu certo. O Brasil já não é mais o mesmo depois dessa operação. A Lava Jato é muito comparada à Operação Mãos Limpas da Itália. A gente sabe como é que acabou lá na Itália. A Lava Jato também não pode seguir esse mesmo caminho? E veja, eu não tenho essa visão tão negativa da Mãos Limpas, não. É verdade que a Itália teve um retrocesso depois, mas o retrocesso não atingiu um patamar inferior ao que era antes da Mãos Limpas. Basta ir a Sicília hoje. A Sicília hoje é um outro mundo. Eu estive recentemente na Sicília, né, e a Sicília era um lugar absolutamente corrupto em suas entranhas, hoje não mais. Então, eu sei que a Mãos Limpas a operação já é decorrência de um anterior na Sicília, do Maxi Processo, mas o fato é que a gente percebe que se não se atingir o resultado desejado, pelo menos inicialmente desejado na Itália, a Itália de hoje é certamente melhor do que a Itália antes da Mãos Limpas. E tem um outro aspecto. Nós estamos falando de uma operação dos anos 1990, nós estamos falando de 2017. Hoje em dia o controle social é muito mais forte do que naquela época. Então, por mais que se tente frustrar, né, uma operação como essa, hoje é muito mais difícil. E a gente sabe que, especificamente, o Brasil é o segundo país do mundo em presença na internet. O brasileiro é antenado em redes sociais e usa a internet efetivamente. Então, não vai ser fácil frustrar uma operação como essa no Brasil, não. O senhor identifica uma guerra entre os poderes da República? Não. Eu penso que, no momento de tensão como esse, é natural que haja algum desentendimento, mas perceba que em todas as situações mais críticas, a gente viu os poderes de alguma forma se harmonizando, mesmo que a resposta não tenha sido a desejada pontualmente pela população. Mas se a gente for imaginar, nós estamos vivendo esse período de crise desde 2013, a partir daqueles protestos. Nós não tivemos nenhuma ruptura institucional no Brasil. Então eu penso que os poderes estão funcionando harmonicamente na dificuldade que é natural que seja enfrentada em função das práticas, né, que, de certo modo, estão arraigadas no nosso sistema político, no nosso sistema social. Eu penso que elas funcionam bem. Agora, tem um aspecto que é interessante, que se tem em mente. Nós construímos um sistema político democrático baseado na legalidade. E, de certo modo, nós desenvolvemos o hábito histórico de convivermos com uma espécie de legalidade aparente. Porque, convenhamos, né? Essas práticas que estão agora sendo objeto digamos assim, de repressão jurídica são práticas muito antigas, né? Muito antigas. Aliás, era muito pior no contexto de 30, 40 anos atrás. Diga que cultural, né? Exatamente. Então, é natural que você tenha uma profusão de ilícitos num contexto como esse, né? E os ilícitos aparecendo, porque você está vendo o sistema reagindo com a lei efetivamente sendo aplicada a partir de práticas que não são de práticas que são absolutamente incompatíveis com o sistema que se quer ter. Do ponto de vista social, o fenômeno é muito interessante, Diógenes, porque eu tenho absoluta convicção de que algumas pessoas que estão sendo objeto de investigação e de julgamento não acreditam ter praticado um ilícito, porque havia uma visão ética, de certo modo simbólica, de que aquilo era absolutamente normal, quando, na verdade, aquilo era incompatível com a legislação brasileira e às vezes, incompatível com quem produzia a legislação. Né? Então, às vezes a pessoa não se dá conta de que estava praticando o ilícito. Hoje isso é muito comum no Brasil. Porque era assim que o sistema funcionava. Porque era assim que o sistema funcionava, quando, na verdade, o sistema funcionava ao arrepio da lei. E hoje a lei está sendo aplicada. Só essa lição para os brasileiros, para as nossas crianças, para os idosos outrora desesperançados, é muito importante, que é, né, a ideia de que a lei deve ser cumprida e de que o Brasil deve ser uma democracia onde todos são tratados como cidadãos e não em função de certos privilégios. Reforma política.
O Supremo Tribunal Federal tem sido bastante demandado para resolver o problema dos políticos, né? Qual o papel político da Suprema Corte e, num caso específico, a decisão recente até do Tribunal Superior Eleitoral em absolver a chapa Dilma Temer? Eu tenho uma ideia de, assim, eu penso ser inadequada a previsão que nós temos de julgamento da grande maioria dos cargos sujeitos a foro prerrogativo de função do Supremo Tribunal Federal. Eu penso que a Suprema Corte é uma corte política, mas é uma corte política que cujos julgamentos devem se projetar em direção a temas relevantes para a sociedade. Então, se você vai ver a Suprema Corte discutindo uma questão que envolve o aborto, quais são os limites do aborto no Brasil? Quer dizer, essa é uma discussão política relevante, é uma discussão típica da Suprema Corte. O que, infelizmente, a gente está vendo é a Suprema Corte se diminuir num processo penal, julgando pessoas e não temas. Quem deve julgar pessoas são os juízes ditos ordinários, como eu. São os juízes que são especializados para julgar fatos. Então, o senhor vê mudança nessa questão do foro privilegiado para a alta corte? Engraçado, eu estava vendo, hoje estava assistindo a um programa de televisão e vi que uma das propostas do presidente francês Emmanuel Macron é diminuir, né, existe uma corte na França responsável pelo julgamento de determinadas autoridades e são muito poucas. Uma das propostas que ele está apresentando é justamente extinguir as chamadas jurisdições excepcionais. Eu penso que se já há muito poucos exemplos no mundo de foros prerrogativos de função, nenhum é tão exagerado quanto o Brasil. E aí o que acontece é que você tem um tribunal cuja forma de indicação já é em si discutível, né? Mas que acontece no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, a forma de indicação é semelhante à do Brasil. Mas você não vai ver, né, uma Suprema Corte se ocupando do julgamento de fatos praticados por uma pessoa só porque aquela pessoa ocupa um cargo, como se aquilo implicasse um privilégio que é absolutamente abominável e incompatível com a democracia que nós queremos no Brasil. Então, eu penso que o problema político da Suprema Corte é que ela meio que está descendo, né, a um nível inferior ao que ela deve ser, que é julgar os grandes temas da República. No caso específico do TSE, né, que julgou recentemente a chapa Dilma Temer, houve excesso de provas? Eu não conheço o processo. Eu realmente não teria como me manifestar. Né? Eu não tive acesso, não é nem porque eu não tive acesso aos autos. O que eu recebo de fatos sobre a própria Operação Lava Jato ou sobre o próprio processo é o que eu escuto na imprensa. Então, em termos assim de condenação, para eu dizer se eu posso analisar genericamente a Operação Lava Jato e dizer ela teve êxito por isso, por aquilo. Mas dizer que tal pessoa, realmente eu não teria, seria leviano da minha parte e até eu estaria violando uma regra ética da magistratura. Como resolver o problema da judicialização da política brasileira que tem sido apontado ao longo desses últimos anos? O fortalecimento do poder legislativo. Fortalecimento do poder legislativo significa dizer que as pessoas têm que votar melhor. Porque é ilusório achar que é a justiça que vai resolver um problema político de um país. Quando eu vejo, por exemplo, você vê o próprio julgamento do TSE, houve uma frustração em torno do Poder Judiciário, quando esse era um problema que deveria ter sido resolvido pelo Congresso. Pelo Congresso, no Poder Legislativo. Ele tem muito mais maleabilidade para fazer julgamentos com caráter político. Quando a gente vê, por exemplo, a denúncia do Presidente da República, há uma frustração quanto ao funcionamento do sistema de justiça, vamos imaginar, na hipótese de não ser aceita a denúncia, como se o Poder Judiciário tivesse como interferir nesse tipo de análise. Então, é muito desconfortável para o Poder Judiciário figurar como ator principal nesse tipo de situação. A solução é o fortalecimento, primeiro, dos partidos e do caráter efetivamente partidário, ou seja, não são as figuras. Acho que o grande problema do Brasil de hoje é que a gente não acredita nas organizações e nas instituições, a gente as associa a pessoas. Então, não é tal parlamentar, ou tal político, ou tal líder partidário, é o partido, né, e o que aquele partido representa como ideário social, né, no Brasil. E a representação que esse partido vai ter no Congresso, que vai fortalecer naturalmente a representação popular ali dentro. Mas o próprio Legislativo tem demandado a Justiça quando ela é desagradada. Os partidos, por exemplo, quando perdem alguma batalha no Congresso, judicializa, pede a opinião do Supremo. Em função dessa fragilidade.
Porque se os mecanismos É o cachorro de correndo mediação, atrás do próprio rabo. E aí existe uma situação muito desconfortável para a justiça brasileira, porque em alguns países do mundo o Poder Judiciário pode simplesmente, né, numa determinada situação, entender que é inconveniente proferir aquele julgamento. No Brasil, não. Então, o Poder Judiciário é obrigado a interferir, depois há a queixa de que ele interfere demais, quando, na verdade, ele é provocado. Então, quanto maior a capacidade de diálogo e de mediação dessas questões no Congresso, mais confortável é para a Justiça, mais confortável é para o próprio Congresso e, sobretudo, mais saudável para a nossa democracia. O senhor já exerceu funções na Justiça Eleitoral, já acompanhou eleições de perto. Carecemos, de uma vez por todas, de uma reforma política? Eu penso que sim. Eu acho que essa talvez seja a pedra de toque da fragilidade que a gente vai identificar nas instituições mais de cunho político. São instituições que precisam se reformar e estão com a dificuldade muito grande de fazê-lo. Então, sobretudo, Diógenes, o financiamento de campanhas, né? Sobretudo o financiamento eleitoral. É o pano de fundo de todas essas crises envolvendo corrupção. Exatamente. E o que é mais interessante é que a Justiça Eleitoral tem uma dificuldade muito grande. Talvez, eu repito, eu não vi o julgamento do Supremo, mas talvez essa seja uma questão a se discutir quanto ao próprio julgamento do TSE. A própria lei eleitoral não facilita, não favorece uma análise que leve em consideração o financiamento eleitoral. Você tem um dispositivo genérico na lei das eleições, um dispositivo que é chamado de captação ilícita de recursos, mas que não é muito claro. E, na grande maioria das vezes, não é a justiça eleitoral, o direito eleitoral se ocupa de coisas pequenas, como pequenas violações de propaganda, se fulano pintou o muro, né? E, sobretudo, aqueles ilícitos mais, digamos assim, mais materializados. Coisas que não acontecem mais no dia a dia de hoje. A pessoa chegar com uma nota de R$50 e dizer, toma, eu quero o seu voto. Quer dizer, hoje toda a linguagem eleitoral e a linguagem ilícita é cifrada, né? Até porque as pessoas são inteligentes e são bem assistidas. Então quando você vai identificar na prática o ilícito eleitoral, como ele está descrito na própria lei, é muito difícil de você identificar. E aí, quando você vê a complexidade, né, de esquemas de financiamento ilícito de campanha, você não vai identificar no direito eleitoral certos conceitos que seriam necessários para você. E aí houve um problema muito grande. Como isso não se revelou como isso não se revelou claro no direito eleitoral, quem chegou primeiro foi o direito penal. Então, hoje, a grande esfera de discussão política, que deveria ser a esfera eleitoral, né, ou isso, eu digo, dentro do Poder Judiciário, terminou virando a esfera penal. Hoje a gente discute política num processo penal, o que, convenhamos, é absurdo. Quando se fala de criminalização da política, isso é uma coisa muito triste. Agora, o fato é que a construção das relações políticas estava sustentada no ilícito. Isso se dizia há muito tempo. Além do financiamento de campanha, que está na ordem do dia, na discussão aí em torno da corrupção, que tipo de mudança pode ocorrer no país a partir de uma reforma política? Muitos temas se discutem, Diógenes, e eu acho alguns bons, outros acho talvez desnecessários, né? Algumas propostas que refletem sobre a qualidade da representação política. Agora, eu acho que o grande problema está no financiamento eleitoral, de fato. Por quê? É o financiamento eleitoral que impediu durante décadas, né, a efetiva democratização do poder político no Brasil. Porque quem tinha acesso a essa forma de financiamento que está agora revelada, simplesmente não saía do poder. Isso impedia que novas lideranças surgissem. Porque antes de qualquer coisa, o que tem de mudar é isso? Eu penso que sim, porque isso é que é saudável na democracia. É a alternância no poder, a possibilidade de todos poderem ter voz e, a partir da sua voz, da qualidade de suas ideias, poder representar os seus concidadãos. Os políticos, de uma maneira geral, adiam a discussão da reforma política porque não costumam votar regras que possam desfavorecê-los, né? Seria o caso de uma constituinte específica para tratar da reforma política? Veja, eu primeiro que eu não acredito em alternativas constitucionais mirabolantes. Eu penso que não. E eu acho que isso é 6 por meia dúzia, Diógenes, porque nada garante que essa constituinte não estará pautada de interesses escusos, por exemplo, ou dos mesmos interesses de manutenção do status quo. Eu acho que a gente só vai ter um sistema político
digamos assim, que expresse efetivamente o espírito democrático que nós queremos quando nós conseguirmos atingir, né, uma mudança de cultura efetivamente na prática política no Brasil. Eu acho que isso está acontecendo. Se você me pergunta, se nós tivéssemos uma lógica cultural diferente na nossa política, nós não estaríamos vivendo o que nós vivemos hoje. Eu não sei se propriamente o sistema hoje é ruim. O problema está nas práticas. E a gente acha que reformas vão resolver o problema. Então, se você me pergunta qual é a principal mudança, é essa do financiamento, porque ela vai permitir uma reconstrução cultural das práticas políticas. E aí, se vai ser voto distrital misto, se vai ser... Eu acho que isso não vai interessar muito pouco, né? No momento em que a gente vai ter um sistema aberto a que novas lideranças possam surgir, que as lideranças que efetivamente estejam cumprindo seu compromisso com a população possam se manter pela qualidade respectiva e não em função, né, de um determinado contexto de financiamento eleitoral que se projeta no tempo. A Justiça Federal tem sido protagonista em toda essa história, principalmente no que se diz respeito em relação à Lava Jato, né? Mas a Justiça, de uma maneira geral, ela tem sido apontada como morosa, né? Onde a punição, ela às vezes demora e às vezes nem vem. Qual é a avaliação que o senhor faz hoje? Da Justiça Federal ou da Justiça como um todo? Como um todo, mas específico da Justiça Federal. Bom, eu sempre disse que a Justiça Federal funciona bem. Né? Para um padrão internacional, Diógenes. Eu sei que às vezes é difícil para a população entender o que é a Justiça Federal, o que é um outro ramo da Justiça. Mas para um padrão internacional, e isso hoje é reconhecido, a Justiça Federal funciona bem. Tem um outro aspecto que eu acho que é importante, quanto ao funcionamento da Justiça como um todo, também da própria Justiça Federal, é que a população não recebe precisaria talvez receber uma espécie de educação judicial. Algo que a gente tenta fazer aqui na Justiça Federal do Rio Grande do Norte, por exemplo, com o programa Escola na Justiça. As pessoas precisam entender o que é o tempo da justiça. Porque quando a gente verifica como funciona a Justiça Federal, você chega nos Estados Unidos, o tempo do processo é o mesmo, você chega na França é o mesmo, você chega na Espanha, eu acho que aqui ainda é um pouco melhor. Na Itália, certamente nós somos mais ágeis. Então, qual é o tempo médio? Porque a gente sabe de casos, de processos da justiça como um todo, que dura 10, 15 anos. Mas no caso da Justiça Federal... Bom, se você chega aqui na Justiça Federal do Rio Grande do Norte, você não vai achar quase nenhum processo com esse tempo de duração. O que é que a gente vai ter? É um pouco difícil de discutir, mas, primeiro, depende do tipo de processo. Tem processo aqui que enfrenta 2 instâncias em 6 meses. Isso é espetacular do ponto de vista internacional. Tem algum processo que demora mais, o que é um tempo menor. Eu acho que talvez o grande problema, que isso a população não enxerga, e é difícil de enxergar realmente, é que às vezes o processo está andando muito rápido, mas a quantidade de recursos no Brasil é absolutamente imoral. Verdade. Né? Então, é interessante, Diógenes, se diz que aquele processo daquele senador Luiz Estevão demorou, salvo engano, 11 anos. Né? Ele teve 37 recursos. Se você chega na França, o tempo... Mas hoje está preso. Hoje, preso lá em Brasília, né? Perfeito. Mas cumprindo pena. Se você chega na França, por exemplo, o tempo estimado, que tem planejado para julgamento de um recurso na França é de 1 ano. Então, considerando que tem 37 recursos que não caberiam na França, esse processo lá deveria demorar 37 anos. O problema é que não cabem esses recursos lá. Se você dilui 37 recursos em 10 anos, de hoje foi 3 meses para julgamento de um recurso, não é ruim. Considerando que o Brasil tem 105 milhões de processos, se todo mundo for julgar o recurso em 3 meses, vai fazendo o cálculo. E se você recorrer 37 vezes em cada processo, não tem o que discutir. No final das contas, às vezes o processo está circulando muito rapidamente, mas claro, o cidadão está esperando pela resposta. Agora, o que precisa discutir no Congresso é qual é o tempo do processo que você, cidadão, quer. Você quer um processo com mais recursos que permita que você recorra mesmo que você perca, ou você quer um processo com menos recursos e se você perder, você terá menos chance de modificar a sua adesão. Essa é uma adesão social, a justiça vai se adaptar a isso. Agora, é preciso que a população saiba, né, efetivamente por que às vezes um processo demora. No caso da Justiça Federal, né, se você fizer uma análise, é muito difícil, qualquer que seja o processo, que você tenha um processo que demore mais de 1 ano, a menos que ele seja um processo extremamente complexo. Eu posso lhe dizer, aqui na sexta vara, que é a vara de que eu sou titular, nós temos 22 mil processos. Nós temos processos em tramitação há mais de 10 anos, 7. Há mais de 1 ano, 7. Nós temos um processo longo, que é um processo que tem 10 anos. Por quê? Porque esse processo ele era tão complexo,
Ele tem realmente esse de 22 mil. Ele é tão complexo que sequer as partes do processo conseguiam apresentar as provas que entendiam necessárias para a defesa do seu direito. Elas demoraram, elas sozinhas, 3 anos, sem minha interferência, 3 anos só para apresentarem as provas. De maneira geral, a pauta está em dia, né? Está em no dia. âmbito da Está efetivamente Justiça em dia. Federal. Para encerrar, a luz no fim do túnel, doutor Marco Bruno. Eu já estou enxergando. Eu não vejo, primeiro que eu acho que momentos de crise são momentos importantes na história. Eu vejo sempre crises, Diógenes, como momentos de esperança. Pior é quando não há crises, quando a gente sabe que as coisas não estão ocorrendo como deveriam acontecer. Então, cada momento de crise como essa, eu vejo como um momento de amadurecimento das nossas instituições, da nossa classe política, da nossa sociedade. Oxalá que tudo se resolva. Obrigado, doutor Marco Bruno, pela entrevista. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui.